Jesus, só a ti, te amo, Jesus. Eu só quero Jesus, só a ti, pois quando eu te enxerguei, nada mais me satisfez. Jesus, pois quando eu te enxerguei, nada mais me satisfez. Jesus, te amo, Jesus. Eu só quero Jesus, só a ti, te amo, Jesus. Eu só quero Jesus, só a ti, pois quando eu te enxerguei, nada mais me satisfez. Jesus, pois quando eu te enxerguei, nada mais me satisfez. Jesus, te amo, Jesus. Eu só quero Jesus, só a ti, te amo, Jesus. Eu só quero Jesus, só a ti, pois quando eu te enxerguei, nada mais me satisfez. Jesus. Paz do Senhor, queridos. Pode colocar de pé, por favor. Grandes coisas o Senhor tem para nós, por isso estamos alegres, amém? Você crê que Deus tem grandes coisas para nós nessa noite? Eu também creio. Abre o teu coração, deixa Deus ministrar aquilo que Ele quer ministrar. Não deixe que nada roube a palavra do Senhor. Não deixe que o Espírito Santo saia do seu foco, da sua mente, saia de tudo aquilo que Ele quer trazer para nós. Quero te convidar a você abrir comigo em Tiago, capítulo 5, versículo 16. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Na verdade, eu quero começar esse culto hoje um pouco diferente. E eu creio num direcionamento do Espírito para nós, para essa hora. E eu quero muito que você faça parte desse exército de guerreiros que o Senhor tem levantado nessa terra, nessa nação. E você é um guerreiro condecorado nessa batalha. Amém? Amém, queridos? Amém. Vocês estão aí? Glória a Deus? Tiago 5, versículo 16. Diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos, muito bem, para que vocês sejam curados. Muito pode, deixa eu ler nessa aqui,
Muito pode, por sua eficácia, a súplica do... Repita assim, fala assim, ó, muito pode. Muito pode. Por sua eficácia, a súplica do justo. Você crê no sangue de Jesus? Você crê que o sangue de Jesus te justificou? Então você crê que você é um justo levantado nessa terra? Então preciso te falar que muito pode a sua oração pela sua eficácia. Muito pode a sua oração, que é justo, que é um homem, uma mulher, que é um filho cheio do poder de Deus. A sua oração vale muito no reino espiritual, amém? Eu queria chamar a presbítera Si aqui. Ela é a nossa líder hoje da intercessão. Eu queria levantar um clamor junto com você. Nós temos um estado padecendo nesses dias, que é o Rio Grande do Sul. Vocês têm acompanhado tudo aquilo que nós temos visto. Muito pouco, infelizmente, na nossa mídia, né? Mas, enfim... Tem-se muitos boatos de ser um estado que realmente estava vivendo uma idolatria muito grande. E a questão política também, algumas coisas erradas que a gente sabe. Mas tem uma igreja, tem os filhos, as filhas que estão lá, tem um povo que Jesus ama. E eu preciso te falar que muito pode a sua oração, porque você é um justo. Então nós vamos concordar com a presbítera Simone. Ela vai levantar um tempo de oração e nós vamos orar por aquele povo, por aquela igreja, por aquelas famílias, por aquelas casas, para que o Senhor alcance e derrama graça e misericórdia, amém? Abra sua boca, não deixe ela orar sozinha não, ok? Amém, glória a Deus, aleluia, Senhor. Nós te celebramos nessa noite. Nós te adoramos, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é bem-vindo nesse lugar e nós pedimos a tua liderança, papai, a tua liderança nesse ambiente, Senhor. Nós nos colocamos diante de ti como justos, como foi falado aqui, e nós queremos clamar pela tua presença, Senhor, não somente nas nossas vidas, papai, mas também naquele estado, Deus, que nós estamos ouvindo tantas coisas, nós estamos vendo pela mídia, tudo que está acontecendo. E a tua palavra fala que o Senhor é o nosso socorro bem presente em tempos de angústias. Senhor, e aquele estado está vivendo isso. Nesses dias, um tempo de angústia, um tempo de muito sofrimento, um tempo de dor, um tempo de morte. A tua palavra fala que existe um tempo para todas as coisas. E para tudo existe um propósito debaixo dos céus. Pai, mas o Senhor é o Deus de amor. O Senhor é um Deus de misericórdia. O Senhor é um Deus poderoso. O Senhor é o Deus que reina sobre toda a terra. O Senhor tem o controle. O Senhor tem o domínio. O Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Não existe ninguém maior, não existe ninguém mais poderoso. A tua palavra fala que os teus olhos passeiam por toda a terra. Os teus olhos passeiam por toda a terra. E o Senhor se mostra grande e poderoso para todos aqueles que invocam o teu nome. Todos aqueles que clamam o teu nome. O Senhor é poderoso para transformar situações. Papai, o Senhor é o único socorro nas nossas vidas nessa noite. Nós não temos outro Deus. Nós não queremos e não confiamos em outro Deus. Somente o Senhor é levantado nesse lugar. Jesus Cristo, o nosso Rei, o nosso Salvador, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele é o nosso Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, nós te clamamos, Senhor, alcança o Rio Grande do Sul, papai, passeia com os teus olhos pelaquela terra, Deus, passeia, Senhor, Deus, e transforma aquela situação. Senhor, nós clamamos pela tua misericórdia, nós clamamos
somente. Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, papai, nós clamamos pelas famílias, pela vida das crianças, dos jovens. Senhor, em nome de Jesus, socorro, papai, socorro, Senhor. Levanta o Rio Grande do Sul, Deus. Converte o coração do Rio Grande do Sul ao teu coração. Converte o coração das famílias, o coração dos pais ao coração dos filhos, o coração dos filhos ao coração dos pais. Que haja, Senhor, uma rendição daquela nação diante do Senhor. Que eles reconheçam que só o Senhor é Deus, que não existe outro. Antes do Senhor nunca houve, depois do Senhor nunca haverá. Só o Senhor é digno de ser adorado. Só o Senhor é digno de ser levantado naquela nação como único Deus. E nós queremos profetizar que Rio Grande do Sul vai adorar somente o Senhor. Que o Senhor é o Deus daquela nação. Que o Senhor é o Deus daquele estado. Que o Senhor é o Deus daquele povo. Aquele povo irá se render, reconhecendo que tudo aquilo que eles precisam estão no Senhor. Pai, nós oramos para que toda idolatria caia por terra, para que todos os deuses que foram levantados lá caiam por terra, que somente o Senhor seja levantado. A nossa bandeira é o Senhor. Jeová Nissi, a nossa bandeira seja levantado no Rio Grande do Sul. Aquele estado pertence a Jesus Cristo. Nós declaramos Rio Grande do Sul rendido a Jesus Cristo. Toda língua irá confessar e todo joelho irá se dobrar diante do grande eu sou, o Rei dos Reis. Ó Senhor dos exércitos, o Senhor é o nosso Deus. Se levanta, papai, em favor do Rio Grande do Sul. Deus, que venha a calmaria, Senhor, em nome de Jesus, papai. Oh Deus, oh Espírito Santo de Deus, oh Pai, santifica o Rio Grande do Sul. Passeia com o teu Espírito Santo da verdade, e que a sua verdade, papai, seja estabelecida naquele estado. O Senhor seja levantado como a única verdade naquele estado, Deus. Em nome de Jesus, papai. Assim nós oramos, que o Senhor envia socorro, papai. Envia socorro de outras nações. Papai, que as outras nações venham se compadecer do Rio Grande do Sul e venha ajuda de outros lugares, mas que o Rio Grande do Sul seja levantado como um estado que se rendeu a Jesus Cristo, como um estado que reconhece que só o Senhor é Deus. Assim nós oramos, te louvando, te engrandecendo, te levantando aqui também nesta casa, Pai, reconhecendo que o Senhor reina sobre nós e clamando a tua liderança nesse culto, nessa noite. Em nome de Jesus, nós te amamos, papai. O Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade e o Senhor é a nossa vida. Em nome de Jesus, glória a Deus, aleluia. Pai, nós queremos colocar a vida do Mike também diante do Senhor, Deus. E já quero colocar todos os enfermos dessa casa, das nossas famílias. Pai, nós cremos num Deus que faz milagres, um Deus do sobrenatural. Pai, envia os teus anjos lá naquele leito de hospital agora. Pai, visita a vida do Mike, Senhor. Declaramos vida, profetizamos restauração completa. Declaramos o agir do céu, Pai, que seja para testemunho do Teu poder, de tudo aquilo que o Senhor quer fazer. Pai, declaramos céus abertos, Pai, céus abertos sobre a nossa nação. Declaramos céus abertos sobre Nova Mutum. Declaramos céus abertos sobre o Mato Grosso. Declaramos cura dos enfermos, Pai, cura dos enfermos. A Tua palavra fala que nós orássemos, que o Senhor curaria, a oração da fé. Pai, nós declaramos
cura sobre cada enfermo, aqueles que precisam de um milagre. Senhor, em nome de Jesus, abra o céu e vem com o seu poder, restaura a tua igreja, cura a tua igreja, cura, visita os enfermos, Pai. Nós declaramos em nome de Jesus e te adoramos, ó Pai. Que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus. Vem, Senhor. Oh, em Ti, Jesus. Que se abram, Pai. Que se abram os céus. Que se abram os céus. O Teu reino vem, Pai. O Teu reino traz justiça. O Teu reino traz cuidado. O Teu reino traz amor, Senhor. Nós declaramos que se abram os céus, Pai. Que se abram os céus. Abrimos a nossa boca, declarando através do louvor e guerreando, entrando no mundo espiritual e declarando: nós cremos num Deus de vivos. Que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Que os céus fechados se abram. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, O teu reino vem, Jesus. nossa fé está A nossa fé está em Ti, Jesus. nosso Deus. Não há nada que possa impedir, Senhor. Que se abra os Não há nada que céus, impeça o agir o do teu Senhor. reino
nossa fé está sobre vidas e famílias, Pai. nosso Venha sobre a nossa nação, Jesus. que se abra os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus, que se abra os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Santo, oh, adorado Senhor. Declare, bem baixinho. Que se abra os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Vamos aplaudir o nosso Deus. Oh, o único digno e exaltado, Jesus. Jesus. Nós guerreamos, Senhor, através das orações, através dos louvores. Nós sabemos, Pai, que esse é um ambiente que o Senhor habita. Nós sabemos que é um ambiente profético, que é um ambiente onde os céus se abrem, é um ambiente onde os anjos se movimentam, é um ambiente onde o Espírito Santo do Senhor, ele se movimenta, ele se movimenta, ele se movimenta. E é por isso que nós queremos declarar a bênção do Senhor. Desde hoje à tarde o Senhor veio colocando no meu coração que hoje nós teríamos um momento de louvor profético. Profético. Tem dias que nós derramamos na presença do Senhor, tem dias que nós guerreamos na presença do Senhor, tem dia que nos desmanchamos na presença do Senhor. E nessa noite nós vamos abrir a nossa boca, declarando um louvor com a palavra de Deus, declarando a bênção de Deus sobre as famílias, a bênção de Deus sobre o Rio Grande do Sul, a bênção de Deus sobre os pais, os filhos, a bênção de Deus sobre a saúde de cada um, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Vamos declarar. Que o Senhor te abençoe, faça resplandecer sua face sobre ti, que Ele tenha misericórdia e te dê a paz.
sobre ti, que Ele tenha misericórdia e te dê a paz. Declaramos, Senhor, em concordância com cada oração, em concordância com a sua palavra. Queria que você colocasse agora diante do Senhor, como veio colocando desde o início do culto, não só os nossos irmãos do Rio Grande do Sul, mas talvez a sua casa, a sua família. Esse é o mês que nós falamos, é o mês da família, e nós temos visto tantos ataques de Satanás contra as famílias, e nós queremos declarar através do louvor profético que a graça do Senhor, a bênção do Senhor está alcançando todas as famílias, em nome de Jesus. Que a graça te alcance, toda a sua descendência, sua família, os seus filhos e os filhos. Declare que a graça te alcance, toda a sua descendência, sua família e seus filhos e os filhos de seus filhos. Que a graça te alcance, toda a sua descendência, sua família e seus filhos e os filhos de seus filhos. Que a graça te alcance, toda a sua descendência, sua família e seus filhos e os filhos de seus filhos. Que a presença vá à frente e atrás, ao seu lado e ao redor e por dentro. Ele é com você, Ele é com você, de manhã e de noite, na entrada, na saída, no seu choro e alegria. Ele é por você, 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 Ele é por você. Amém, filhos e os filhos de seus filhos. Vá à frente e atrás, ao seu lado e ao redor e por dentro. Ele é com você, Ele é com você, de manhã e de noite.
Reconhecemos, Pai, o seu poder. Reconhecemos a sua majestade, Jesus. Reconhecemos, Jesus, o seu nome acima de todo nome. Reconhecemos, Jesus, que tudo que nós precisamos é o Senhor. E que nada mais nos satisfaz, Pai. Sou teu e tu és meu, és o tesouro que encontrei. Eu vou ficar pra tudo, sempre no prazer do teu olhar. Dá-me, Jesus, dá-me, Jesus, nada mais satisfaz, nada mais satisfaz. Levante suas mãos e declare. Jesus, dá-me, Jesus, nada
Jesus. Somos tão gratos, Pai. Gratos pela Sua presença. Gratos pelo Teu sacrifício. Gratos pelo Seu amor. Gratos porque o Senhor nos amou, Jesus. O Senhor nos amou primeiro. O Senhor se sacrificou. Nós te agradecemos, Jesus. Te agradecemos, Pai. Colocamos esses momentos diante do Senhor. Agradecemos pela Sua presença, pelo mover espiritual que nós sabemos e sentimos. Os céus já se abriram, não só sobre Nova Mutum, mas sobre o Rio Grande do Sul. Os céus já se abriram, Senhor. Os céus já se abriram, Senhor. Tem ajuda do céu chegando. Tem ajuda do céu para as famílias. Tem ajuda do céu para o Rio Grande do Sul. Tem ajuda do céu para Nova Mutum. Tem ajuda do céu para nossa casa. Tem ajuda do céu. Tem anjos do céu. Tem anjos, tem anjos, tem anjos, tem anjos, tem anjos, tem anjos. Eu não quero ninguém mais. Eu não quero nada mais. Tu és o único. Tu és
ti, Jesus. Não há outro além de ti, Jesus. Não há outro acima de ti, Jesus. Não há outro nome. Não há outro Deus. Tu és o único Jesus. Tu és nosso único Senhor. Tu és nosso único Salvador. Tu és tudo para nós, Jesus. Entregamos esses momentos a ti, Pai. Te louvando, te dando graças, Pai. Te amando, Jesus. Te adorando, Jesus. Exaltando o teu nome, Jesus. Fica conosco, Jesus. Aleluia. Fique à vontade para entregar seu dízimo, sua oferta. Se assim você veio preparado para isso, amém? Jesus, nada mais satisfaz. Crianças que ainda não saíram, de 1 a 11 temos um culto especial. Deixa eu aproveitar que nós estamos nesse momento aqui de dízimos e ofertas. Hoje nós tivemos um café da manhã incrível, tivemos o Integra, uma reunião com os novos membros, novos convertidos, aqueles que estão vindo na nossa igreja de pouco tempo, os recentes, né? Para esclarecimentos, para tirar dúvidas. E foi assim muito produtivo, uma reunião muito gostosa, abençoada, um tempo de mesa, um café maravilhoso. Quero agradecer a todos os voluntários, os ministérios que cooperaram, ajudaram, que vieram cedo para servir esse povo. Estava gostoso sim ou não, queridos? Quem veio? Amém? Foi bênção, foi bênção. E nós ficamos, não tinha custo nenhum, valor nenhum. Se você acha justo você contribuir com o café, você que participou, comeu, na frente da sua cadeira tem um QR Code, tem um Pix, você pode contribuir. Fiquei de fazer isso de manhã para a gente, e nem pedi nada, e nem falei nada. Então, se você acha importante participar, acha justo, né? Tá aí a liberdade para você poder nos ajudar e ofertar naquilo que nós cremos. Amém? Está preparado? Queridos, estou molinho esses dias. Penso no final de semana que eu estou facinho. Falei, Espírito Santo, estou facinho hoje. Entenda algo. Os dias da igreja estão contados na terra. Queridos, os dias da igreja estão contados na terra. Deus vem buscar a sua noiva, a sua igreja. Todo dia a gente vê os sinais, todo dia a gente vê os relatos. E essa igreja linda, queridos, Jesus tem uma igreja linda. Jesus está preparando, está levantando uma igreja linda. Uma igreja que entende, uma igreja que é apaixonada, uma igreja que quer só Ele, que busca só Ele. Sabe, e a minha oração nessa noite é que de alguma forma o nosso coração possa entender isso. Eu quero trazer algo tão simples,
mas, queridos, mas tão poderoso, que tem chacoalhado meu coração, que tem... Uau! Minha oração é que o Espírito Santo te pegue nessa noite, é isso, queridos, que você entenda. Amém. Mateus 13, versículo 44, por favor. O reino dos céus é semelhante a um... Diga assim, o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto. O reino do céu é semelhante a um tesouro oculto. Nós acabamos de cantar Dá-me Jesus. E na estrofe, uma das partes é: eu encontrei um tesouro. Jesus, para tentar explicar para mim e para você sobre a importância do que é o Evangelho, do que é o reino de Deus, do que é o Espírito Santo dentro de nós, ele fala isso, ele fala assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto. Só esse pedacinho, porque eu quero fazer você entender e você pensar em algumas coisas. Quando Jesus está falando de um tesouro, Ele está falando algo que a gente dá muito valor, que a gente sonha, que mexe com o nosso coração. Quando Ele está falando em um tesouro, Ele está falando talvez aquilo que a gente mais almeja. Eu não sei se você já foi criança a esse ponto, eu acredito que toda criança. Mas eu amava assistir aqueles filmes de achar o tesouro perdido. Quem que nunca brincou de caça ao tesouro, de achar um tesouro? As meninas até hoje elas pedem lá em casa: pai, dá para o senhor fazer um caça ao tesouro? Porque a gente faz planos, a gente imagina, se eu achasse um tesouro, a minha vida nunca mais seria a mesma. A minha vida, e você gasta, querido, o que você tem, o que você não tem, você gasta da tua avó, do teu pai, do teu tio, da tua namorada, da tua esposa, da tua sogra você não gasta. Mas tudo que tem, querido, você sonha, você planeja, sem você ter. Por quê? Porque a palavra tesouro em si é algo que move os nossos corações. E Jesus sabia disso. Mas eu quero que você entenda e que você caminhe num raciocínio comigo. Imagine que eu e você encontremos aquele tesouro tradicional dos filmes, um baú velho. Imagina aí, querido. Pede a criatividade do pastor Alexandre, imagina aí. Você achando aquele baú antigo, que você sabe que é um tesouro que tem ali. Você teria curiosidade de abrir esse baú para ver o tesouro, sim ou não? Sim ou não? Sim. Ou você ia chegar: uau, gente, encontrei o tesouro. E aí a pessoa, o teu amigo, e aí o que tem? Não, eu não quis abrir. Eu tenho tesouro, mas o que tem? Cara, não sei. Gente, tem uma natureza humana. A Laura Helena até hoje chega uma mercadoria do Mercado Livre. Ela chega e fala assim: pai, posso abrir? Por quê? Porque elas querem saber que não é nada delas, mas a gente tem uma expectativa em conhecer aquilo que está oculto, em abrir aquilo que acabou de chegar, em desembrulhar. E quanto mais um tesouro. Vocês estão entendendo, queridos? Diga assim comigo: há uma expectativa de conhecer o tesouro escondido. O reino dos céus é semelhante a um...
E é isso que eu quero falar nessa noite. Qual é a expectativa? O tanto que você tem descoberto, o tanto que você tem mexido, olhado, avaliado, procurado esse tesouro. Ou é um baú que está dentro de você, que você sabe que está aí, que você sabe que é um tesouro, mas que pouco você tem conhecido, que pouco você tem mexido. Pai, nós queremos tanto que o Senhor ministre aos nossos corações. Espírito Santo, só o Senhor pode fazer, Deus. Pai, nós cremos que os dias da igreja estão chegando ao fim. O Senhor vai remover essa igreja da terra. Pai, vão vir desesperado atrás de uma mensagem, de uma palavra, Pai, não haverá um pregador, uma igreja, talvez um pastor para ministrar, Pai. Pai, nós cremos, porque até hoje tudo da Bíblia se cumpriu, até hoje, Pai, todas as promessas, tudo aquilo que o Senhor prometeu, Pai, e tem uma promessa, que o Senhor voltaria e buscaria a sua igreja, Senhor, e nós cremos também que acontecerá. E nós abrimos o nosso coração nessa noite para o Senhor ministrar e para o Senhor falar conosco. Fale, abra, revele a todos nós, em nome de Jesus. Amém. Diga assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto. Lucas 17, 20. Por favor. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro. O reino de Deus está dentro. Então vamos lá. O reino de Deus é semelhante a um, e o reino de Deus está dentro de. Então repita assim comigo: o reino de Deus que está dentro de mim é como um tesouro oculto. Amém? Você entende que tem um tesouro dentro de você, que hoje você carrega o baú, como que era aquele do Silvio Santos? O baú da alegria, da felicidade. Tem o baú da felicidade, da alegria, da paz, do gozo, da autoridade, da unção, do poder, da justificação, do pecado, de tudo. Um reino que está dentro de nós. Segura isso aí, João 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, ou eu já lhes teria falado, teria dito. Pois eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Queridos, no final do ministério de Jesus, eles entenderam que eles tinham um tesouro. Eles entenderam quem estava com eles. Eles viram as obras, eles viram os sinais, eles viram a manifestação. E Jesus está falando que o meu tempo está chegando ao fim, eu vou ter que ir, não vai ter como. E aqui nos finalmente de Jesus, ele fala assim: ei, eu não quero que vocês tenham o coração de vocês aflito. Eu não quero que se turbe o coração de vocês. Só crê em mim, crê em Deus. Porque
Eu estou indo para um lugar, eu vou preparar esse lugar. Na casa de meu pai já tem lugar para vocês, tem muitas moradas. Então eu estou indo para lá. Mas eu não só estou indo, eu vou para lá, mas a promessa é que eu vou voltar e vou buscar vocês. E eu vou pegar vocês e vou levar para onde eu estou junto com meu pai. Queridos, é essa promessa que Jesus deixou para os discípulos, e nós sabemos que nós estamos vivendo um tempo assustador, queridos, todo dia é alguma coisa nova. Quem que imaginaria o que está acontecendo hoje no Rio Grande do Sul? Por mais criativo, águas a níveis que não dá nem para a gente imaginar. Queridos, a vida é um sopro. Nós oramos pelo Mike, ele estava bem, até antes de ontem, ele tomou uma picada de abelha, foi entubado. Uma hora nós estamos, outra hora nós não estamos, uma hora está tudo bem, a outra hora, queridos, nós não sabemos do futuro. A Bíblia fala que a nossa vida é como neblina, que passa. Nós só estamos aqui, queridos, hoje está gostoso, uma cidade abençoada, nós estamos num ar-condicionado, louvando a Deus, declarando, dá-me Jesus, nós estamos com saúde, glória a Deus por isso, mas isso tudo é permissão, é a graça, o amor de Deus pelas nossas vidas, porque quantos não estão aqui, quantos estão no hospital, quantos se foram, quantos aconteceram tantas coisas, por quê? Porque a vida é um sopro, e nós sabemos disso, que nós estamos vivendo esse tempo assustador. Nem quero chegar, passa um pouquinho, versículo 4, Jesus fala, vós sabeis o caminho para onde eu vou. Tomé fala assim, não Senhor, nós não sabemos onde o Senhor vai, como que nós vamos saber o caminho? Jesus, versículo 6, ele responde, talvez um dos versículos mais fortes, eu sou o caminho, eu sou a verdade, a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim. E Jesus continua, queridos, nessa aflição dos discípulos, eles estão assim, sabendo que Jesus está indo, e Jesus está nesse contexto, aí não fica o teu coração triste, mesmo nesse tempo assustador, eu tenho uma promessa que eu vou voltar e vou levar vocês, mesmo que tudo estiver acontecendo, crede somente em mim, crede em Jesus, confie, eu sou o caminho. E Jesus, ele continua falando, e aí ele fala, os meninos perguntam para ele, Felipe fala assim, Senhor, mas como nós vamos saber, para onde o Senhor vai? E fala, mostra-nos o Pai. Ele fala, você vê a mim, você vê o Pai. E Jesus fala, se credes em mim, obras maiores que essa vocês farão. E Jesus está nesse contexto. E aí nós chegamos no versículo 16. E os meninos que foram no Aviva conosco, eu escutei esse versículo do pastor Marco Feliciano. Queridos, depois daquele dia, esse versículo gritou no meu coração, e eu quero ministrar algumas coisas sobre isso. Olha o que Jesus fala, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o quê? Diga outro. Ele faz uma promessa, Jesus está falando aqui, eu rogarei ao Pai, eu vou pedir para o Pai, eu vou orar, e o Pai vai te dar outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Deixa eu ler aqui que é mais fácil. Diga assim, para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o vós o, porque Ele, fala, habita convosco, e estará em vós. Na NTLH diz assim, Ele está com vocês e viverá em vocês. Diga assim, está conosco. E a continuação, e viverá em nós. Uau! Presta atenção. Vamos de novo, no mesmo contexto. Os discípulos aflitos, os discípulos desesperados, Jesus está indo embora. Então Jesus faz uma promessa. Falou assim,
eu vou rogar ao Pai e Ele vos dará outro. Queridos, eu fui olhar. Outro, no original do grego, é uma palavra que se chama allos. A-L-L-O-S. Allos. Que significa outro da mesma espécie. Ou idêntico a mim. Jesus está falando o seguinte: vocês estão tristes, mas eu vou rogar ao Pai e Ele vai dar um idêntico a mim. Ele vai dar, queridos, outro consolador, porque Jesus, naquele momento, Ele fazia esse papel de consolador, Ele era o consolador, senão seria outra coisa. Mas está falando outro idêntico a mim, igual a mim, outro consolador, outro que fará a mesma coisa, outro da mesma espécie. Essa é a promessa de Jesus. Agora vamos entender, volta um pouquinho. Jesus, Ele havia sido profetizado, prometido. Queridos, havia uma expectativa desse tesouro chamado Jesus. Entenda isso. Isaías profetiza, Jeremias profetiza, Miqueias profetiza. Eu estou falando isso, queridos, 600, 700 anos antes de Jesus. E a palavra, o que eles tinham era: vai vir um Salvador, nascerá um menino se vos deu. O seu nome será maravilhoso, poderoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Esse menino vai vir para... Todo mundo cria aquela expectativa, todo mundo espera, porque sabe da autoridade dos profetas. E isso mexe muito com o meu coração, porque eles sabiam desse tesouro, eles tinham uma expectativa desse tesouro, mas passou uma geração e nada. Aí essa geração fala para os seus filhos, e passou outra geração e nada. E passou mais uma geração e nada, e outra geração e nada, e outro, e outro, e outro e nada. E muitas gerações se passaram, queridos, e nada. Mas havia a expectativa, eles esperavam isso. Estava escrito e eles criam. E é isso que mexe, porque uma geração acertou, viu o Messias. Eu vou repetir, uma geração acertou, eles viram o Messias. Eu não sei se você entende, querido, Ele falou que Ele vai voltar. Já muitas gerações passaram, esperando, mas uma geração vai acertar Ele voltando. E diz o texto, queridos, de um homem chamado Simeão, Lucas capítulo 2, versículo 25. Diz o seguinte: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, um homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Versículo 27, movido pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus, para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a sua salvação. Queridos, eu acredito que Simeão, ele falou assim: cara, eu creio que eu vou ver o Espírito Santo. A Bíblia fala que o Espírito Santo falou com ele, falou: cara, você vai ver o Salvador. Mas eu acho que ele olhava para o pai, para o avô, e falou: mas meu pai também falava, meu avô também falava, meus parentes também falavam, os profetas falaram, mas já faz tantos anos. Queridos, mais de 600 anos é mais do que a vida inteira do Brasil, a existência do Brasil. O Brasil foi 1500, nós não temos 600 anos de vida. Então é mais do que toda a história do Brasil. Era para você ter uma noção do tempo que isso havia sido profetizado. Então quantas gerações passaram sem se cumprir? Mas Simeão, eu acho que ele ia no templo, querido, e ele falava assim: ó, eu vou ver.
eu vou ver. E ele está lá um dia, chega José e Maria para consagrar o Senhor, e a hora que ele vê, fala assim, é esse o menino, é esse o Salvador. E queridos, ele fica, eu acredito que ele fica desesperado, porque ele fala, é esse o tesouro que eu tanto esperei, é esse o tesouro que eu acreditei, e Senhor, a oração dele, Senhor, já posso ir, leva o teu servo, porque aquilo que eu precisava ver, eu já vi, eu já entendi que se cumpriu. Diz o texto, um pouquinho para frente, acha aí meninos, 35, 37, não sei. Tinha uma mulher, a profetisa Ana, a Bíblia faz questão de mencionar, queridos, ela tinha 84 anos, era uma viúva. E diz o texto, querido, que ela ficava no templo, adorando e jejuando. Uma viúva de 84 anos que ficava no templo orando e jejuando, buscando. Hoje para nós seria que a mulher do coque, cheia do fogo, falou assim, eu não saio desse lugar porque eu tenho prazer na tua casa, em adorar, em congregar, é estar aqui. E diz ela estava no templo. Sabe, ela ia para a igreja. Diz o texto que ela também viu o menino. Por que eu estou te falando isso, queridos? Porque muitos não acreditaram nesse tesouro. Muitos imaginaram que Jesus viria, que o profeta, a forma como o profeta profetizou sobre o Salvador da pátria, que fosse para tirar eles da perseguição de Roma, do governo político, e eles imaginariam que via um rei, que iriam sentar no trono, e todo o tempo eles queriam levar Jesus para um trono político, e Jesus falou, não, vocês não estão entendendo, eu vim para servir, eu vim para ser o menor, mas se você não entender que eu sou o caminho, a verdade e a vida, se você não entender que você precisa nascer de novo, da água e do Espírito, se você não entender que você tem que passar por mim para você ver o Pai, você não vai conseguir a salvação. E Jesus, queridos, ele vem com um discurso que muitos não aceitam, que muitos não acreditam, que muitos não dão valor, não enxergam aquele tesouro oculto. Agora, o que eu quero te dizer com isso? Que Jesus estava no meio deles. Diga, Jesus estava com a multidão. Querido, Jesus estava lá. Lembra que ele falou que ele iria rogar ao Pai para dar outro idêntico, outro. E o próprio Jesus fala, e ele estará convosco e em vós. E Jesus estava com a multidão. Jesus estava ali, onde ele ia a multidão seguia, onde ele ia tinha milagre, onde ele ia o povo era beneficiado com os sinais. O povo estava com fome, Jesus pegava um pouquinho de pão, multiplicava, toda uma multidão comia. Então eles gostavam porque Jesus estava com eles. Eles gostavam porque Jesus estava ali. Eles gostavam porque aquilo que eles viam era algo incrível, isso mexia. Então Jesus não tinha paz, aonde ele andava tinha uma multidão com ele. Aonde ele ia tinha uma multidão com ele. Lembra da mulher? Só se eu tocar, mas tinha uma multidão que apertava. Jesus precisava falar, não tinha jeito, porque tinha uma multidão, então ele falava assim, pega o barco, afasta um pouquinho, para eu poder subir no barco, para eu falar, porque aonde Jesus ia, havia uma multidão com ele, então tinha uma multidão que estava com esse tesouro. Mas além de tudo aquilo que Jesus podia fazer, de tudo aquilo que Jesus veio ensinar, Jesus começa com um discurso muito forte, muito pontual, muito transformador, muito importante. E toda aquela multidão começa a ouvir que, vocês acham que se vocês saírem com uma mulher, ou com um homem casado, que vocês estão adulterando? Não. Eu vim para falar que só de você olhar para ela com intenção impura, você já pecou. E os discípulos, nossa, como assim? E aí Jesus começa a falar o seguinte, se você não for como um grão de trigo, que você tem que morrer
As suas vontades têm que morrer. Que só depois que você morrer, aí assim você consegue dar fruto. Você não vai entender o evangelho. Jesus começou a falar assim: ei, segue-me. Aí o cara falou: mas o que eu vou ganhar? Você não vai ganhar nada, porque os lobos têm os seus covis, mas eu não tenho nem onde reclinar a cabeça. O que eu estou querendo é você seguir por um princípio, por um caminho que vai te levar ao céu. Jesus começa a ensinar: bem-aventurados mansos e humildes. Você tem que perdoar, mas como assim perdoar? É olho por... Não, você tem que perdoar, não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. E é inevitável que venha as ofensas, que venham os machucados, mas você tem que perdoar. Ah, você quer ser o maior, então você vai ser o menor. Você levou um tapa, você vai ter que dar outra face. Eles pediram para andar 1 milha, ande 2. E Jesus começa com um monte de discurso: você quer me seguir mesmo? Então negue-se a si mesmo, pega a sua cruz e siga-me. E aí, queridos, tinha uma multidão que estava no meio. Tem uma multidão que está com Jesus, andando com Jesus. E eles começam a falar assim: Senhor, está difícil esse discurso. João 6, versículo 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse? Muitos dos seus... Queridos, não está falando de seus inimigos. Presta atenção. Não está falando muitos dos seus seguidores, talvez muitos dos seus simpatizantes. Não, está falando muitos dos seus discípulos. Tendo ouvido essas palavras, começaram a falar: duro é esse discurso. Quem que pode ouvir? Quem que vai dar conta? Quem que pode suportar? Versículo 66. À vista disso, muitos dos seus e já não. Querido, Jesus está com a multidão, tem um tesouro, havia uma expectativa, havia sido profetizado. O coração esperava de todo mundo. Jesus achou, falou assim: nossa, eu vou chegar lá, vai ser uma festa, porque eu sou o tesouro prometido. E ele chegou, nem os seus o receberam. Os judeus nem quiseram saber, nem deram valor. E ele começa a falar para os discípulos, porque onde estava esse tesouro tinha uma multidão com ele. Mas essa multidão com ele começaram a falar: isso não é para nós, isso é difícil demais. Como assim eu vou ter que abandonar a minha vida? Como assim eu vou ter que viver uma vida de renúncia? Como eu vou ter que deixar o prazer do meu pecado? Como eu vou deixar de fazer aquilo que eu gosto? Como assim? E isso não é para mim. E o versículo fala que muitos discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Continua, 67. Nós já falamos tantas vezes sobre isso. Então perguntou Jesus aos... E sabe, queridos, naquela época não tinha bullying, não tinha mimimi. E Jesus, ele não começa a passar a mão: ai, estou perdendo a reputação, tanta gente indo embora, e agora? Tadinho de mim, minha pregação... Por favor, vocês vão me deixar? Ele olha para os 12 e fala assim: e vocês? Vocês vão ficar ou vocês vão também? Porventura quereis também vós outros retirar-vos? Por acaso vocês querem ir também? Respondeu-lhe o Simão: Senhor, tem uma palavra.
texto diz assim: Senhor, para quem? Não é para onde iremos. Ai. Hoje está difícil, gente. Mas os discípulos chegam e falam assim: Senhor, para quem? Não era o lugar que ele estava preocupado. Não era para onde. Porque se ele estivesse com Jesus, não importa onde. Mas a hora que Jesus pergunta para ele, fala: Senhor, não é questão do lugar, mas é a pessoa. Não é questão de onde a gente vai, o que nós vamos enfrentar, mas é para quem que nós iremos, porque não tem outro que tenha as palavras de vida. E eu achei isso incrível, porque ele não fala assim, ó, para quem iremos, porque não tem outro que pode curar a minha família, não tem outro que pode abrir a porta de emprego que eu estou procurando, não tem outro que pode restaurar o meu casamento, como que eu vou fazer? Não tem outro, então para quem que eu vou? Sabe, eles não falam nada disso, ainda que tudo isso seja muito legítimo e seja vontade do Pai te abençoar, mas ele fala o seguinte: eles entenderam algo que, Senhor, para quem iremos? Que outro nome há? Versículo 69. E nós temos crido, diga conhecido, que tu és o Santo de Deus. Queridos, a multidão, Jesus estava com a multidão, mas esses 12 não era simplesmente estar com, mas era estar em, era estar junto, era conhecer. Nós temos crido e conhecido. E é aqui que eu quero chegar. Queridos, nós não podemos ser uma igreja superficial, de não conhecer um tesouro que está dentro de nós. Escute isso. Tem um tesouro inesgotável dentro de nós. Um tesouro oculto. Por que é oculto? Sabe, porque é uma fonte que não tem fim, é inesgotável. E às vezes nós estamos satisfeitos só por saber que esse baú está aqui dentro. Mas a gente não escafuncha, se é que existe essa palavra. A gente não fuça, a gente não cavuca, a gente não tem a curiosidade de entrar profundo, de conhecer. E é exatamente isso que Pedro está falando. Senhor, para quem nós iremos, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Porque nós temos crido e conhecido que Tu és o Filho de Deus, Tu és o Santo de Deus. Ou seja, queridos, nós somos salvos, mas não adianta esse baú está fechado, com um tesouro inesgotável, e a gente não conhecer. João capítulo 17, versículo 3. Presta atenção, presta atenção, presta atenção, presta atenção, não desvia nada. E a vida eterna é esta, 2 pontos. Que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Presta atenção. Nós almejamos uma vida eterna. Desde que você chegou na igreja, você busca isso, você quer isso, e eu também quero. E a gente tem uma expectativa de que a vida eterna
é eu estar sentado junto com os anjos, do lado do trono, declarando santo, santo, santo. Queridos, eu não sei você, mas eu já me peguei e falei assim, nossa, parece muito chato ficar uma vida eterna inteira falando isso. Nós não conseguimos compreender, nós não conseguimos enxergar, nós não conseguimos ter prazer, criar uma expectativa em algo que aos nossos olhos, no nosso entendimento, não é tão legal assim. Mas por quê? Porque nós estamos errados, porque a vida eterna não tem nada disso. A vida eterna é que te conheçam a ti. Você não entendeu nada, você está assustado, mas eu vou te falar. E agora você vai entender. Eu ouvi o Alessandro falando isso. Se eu te perguntar o seguinte, o que é água? E você me responde assim, água é algo incrível, ela mata minha sede, eu preciso dela para sobreviver, o meu corpo é quase a maioria água, sem água eu não vivo. Ótimo, mas isso não é definição de água, isso é o resultado, é o efeito, é o que a água produz. Entenda isso, olha para mim. É diferente de eu falar água é a soma de 2 átomos de hidrogênio com 1 de oxigênio, que vai formar uma substância que pode estar em 3 estados, que tem que ser inodoro, incolor e etc. Não sei o que é água, a definição. E nem fiz tarefa para isso também. Escute. Aí a gente pergunta, o que é Jesus? Você fala assim, é meu Salvador, é aquele que eu vou adorar, é meu Redentor, aquele que me justifica. Ótimo, mas isso é o efeito, isso é o que Ele produz, isso é o resultado de que Ele pode fazer. Por isso que nós cantamos uma música que fala assim, o que é que os anjos veem, que faz cantar santo? E é aqui que é o mistério da eternidade, queridos. É aqui que é o mistério. Porque é um baú que a hora que a gente abrir, nós vamos ficar tão impactados. É algo tão incrível. Eu acho que nós vamos ver um negócio. Sabe quando você ganha um negócio que você não espera? Quando você tem um negócio que você fala, meu Deus, não acredito, não acredito. Obrigado Deus, obrigado Deus, obrigado Deus. Eu mudei minha concepção. Eu acho que os anjos estão lá em cima assim, Senhor santo, santo, não acredito, santo, 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 tu és santo, santo, obrigado, santos, Pai, nós santo, não acredito, o Senhor é muito bom, santo, santo, de tanto que eles ficam empolgados de saber, de conhecer quem Ele é. E aí lançou o desafio na vida do Murilo. Deus, eu preciso conhecer esse tesouro. Deus, eu quero conhecer esse tesouro. Deus, me ajuda a conhecer esse tesouro. Queridos, a igreja não precisa de mais uma palavra. Querido, você não precisa de mais uma palavra, você já sabe. Uma vez, eu vi um relato de uma mulher que fez a diferença nessa geração. Ela chama Catarina Kuma. Ela foi um pilar, uma referência por todos esses homens de Deus que você conhece dessa geração, se espelharam nela. Billy Graham, Benny Hinn, David Robertson e etc. E ela tinha uma frase que ela falava assim, o Espírito Santo para mim é mais real que você.
Eu falei, meu Deus, o que essa mulher viu? O que essa mulher descobriu? O que essa mulher conseguiu enxergar? Queridos, entenda isso, porque se você consegue enxergar isso, se você consegue escafunchar esse tesouro, você vai ficar tão impactado, que o pecado que você não tinha condição de largar, que você achava que você não tinha, não vai fazer mais sentido para a tua vida. Que o prazer que você tinha, que te afastava de Jesus, queridos, em prol de conhecer um amor, uma graça, um tesouro que está ali disponível para você, aquilo que fazia te desviar não vai fazer mais sentido. Aquele vídeo, aquele prazer, aquelas coisas, queridos, não vai ser uma pregação que vai mudar, não vai ser mais uma palavra que vai mudar, mas vai ser você entender e conhecer aquilo que está dentro desse tesouro, dentro desse baú. Por isso que a vida eterna é essa, que conheçam a Ti. Diga assim: o reino de Deus é como um tesouro. Espera aí que eu engasguei. Diga: está dentro de mim e eu preciso conhecê-lo. Eu tenho tempo, hein? Posso ler mais um texto? Amém? Atos 19. Diz o seguinte, presta atenção. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, o nome da cidade, e achando ali alguns discípulos. Então vamos lá, Paulo está andando, ele chega numa cidade chamada Éfeso, que tinha uma igreja, e ele acha alguns discípulos, esse é o contexto, tá? Perguntou-lhes: recebeste porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhes responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em quem, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhe Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Ele, tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Para aí. Para aí. Porque isso também mexeu comigo. Você precisa entender isso. Eu estou falando de Paulo, eu estou falando depois que Jesus já havia morrido e ressuscitado. Ou seja, o véu já havia se rasgado. Ou seja, o Espírito Santo estava disponível para mim e para você. Ou seja, estamos falando de um mesmo momento da graça do Espírito Santo livre que nós vivemos hoje. E tinha uma igreja que chegou lá, que Paulo pergunta para eles e fala o seguinte: vocês conheceram Jesus? Sim. Vocês reconhecem esse tesouro? Sim. Vocês converteram? Sim. Somos crentes? Somos crente. Mas vocês ouviram falar do Espírito Santo? Conhece? Não. Mas vocês foram batizados no quê? No batismo de arrependimento, nas águas. Vivemos semana passada isso aqui, algo incrível, importante, bíblico. A minha pergunta é: se é na mesma época que nós, se o véu já havia se rasgado, nós não temos a possibilidade de viver no batismo de arrependimento e não ter um conhecimento do Espírito Santo? E não descobrir esse tesouro? Pastor, mas eu aprendi que a partir do momento que eu confesso a Jesus, eu sou salvo e o Espírito passa a morar dentro de mim. Queridos, eu acredito nisso também. Creio nisso. Mas eu acredito que é esse baú fechado. Eu falo por mim mesmo. Eu vivi 16, 17 anos da minha vida sem acreditar nada na obra do Espírito Santo. Muito pelo contrário. Eu era aquele que guerreava contra, porque eu fui aprendido não, né? Ensinado assim. Vocês estão, né? Fiado.
passa nada. Falava em dom de línguas, eu tinha todo o argumento para falar contra. Falava em manifestação, até que... Se aconteceu isso na época da graça, queridos, o quanto nós temos conhecido isso, o quanto nós temos vivido isso. Versículo 6, impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito, e tanto falavam em línguas como profetizavam, e eram a todos uns 12 homens. E aqui eu quero concluir. Efésios 4, por favor. Versículo 30. Queridos, eu tenho um tesouro dentro do nosso coração. E a minha oração nessa noite é que você saia daqui assim, motivado a cavucar esse tesouro, a descobrir aquilo que é oculto e que Deus tem para você. Amém? E a orientação do próprio Paulo é: não entristeça o Espírito Santo. E toda vez que eu lembro desse texto, eu lembro de uma pregação do pastor Alexandre, da pomba. Vem cá, pastor. Que mesmo. Quando Jesus foi batizado, desceu uma pomba. Lembra disso? Desceu uma pomba. E segundo o pastor, a pomba sentou no ombro. Como que a pomba fazia? Obrigado. Querido, parece dragão, mas é uma pomba, entendeu? Mas pensa um exemplo que eu nunca mais esqueci. Você também não vai esquecer. Por quê? Porque se você imaginar que o Espírito Santo é como uma pomba que está no seu ombro, e aí você vai fazer alguma coisa que não deve, como que a pomba faz? Não vou fazer não. Aí você escuta aquele som aqui no teu orelho, do dragão, que é uma pomba, entendeu? Mas ele está tão enfurecido. E não tem nada mais triste do que essa pomba voar, queridos. E falar: eu não tenho prazer de estar nesse lugar. Eu não tenho condições de estar nesse lugar, porque o reino de Deus sois vós, não está ali nem aqui, mas está dentro de vós. E Paulo está falando: não entristeçais o Espírito. Significa que ele se entristece, significa que as nossas atitudes podem alegrá-lo ou entristecê-lo. E a minha pergunta é: diante da nossa rotina, no nosso dia a dia, nós estamos alegrando ou entristecendo? Nós estamos tendo prazer que Ele esteja em nós, habitando em nós, reinando em nós? Nós estamos tentando descobrir esse tesouro, viver por Ele? Ou nós estamos sendo simplesmente uma multidão que gosta de estar com? Porque o com traz benefício, o com é legal, o com nos torna simpatizantes. Mas a gente não está disposto a viver tudo aquilo que Deus quer. Coloque-se de pé, queridos, por favor. João 14:17. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Presta atenção, a promessa, queridos, é que Deus enviaria o Espírito da verdade, o outro, o idêntico a Ele, o que está conosco para sempre, o que habita dentro de nós, mas que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece.
Queridos, o mundo não pode receber porque não consegue enxergá-lo, porque não conhece. Mas vós o conheceis, porque Ele habita com e está em. Sabe, nós precisamos ser uma igreja que Ele está com, mas também está em nós, dentro de nós, habitando em nós, direcionando as nossas vidas. Não é tempo, gente, não é tempo. Não é tempo. A igreja está com os dias contados na terra. Uma geração vai aceitar. Eu oro para ser a nossa. Eu oro. Os sinais apontam. Quem que pode falar? Ninguém. Só Deus sabe. Mas nunca houve, depois de Jesus, uma transição tão grande de uma geração igual nós estamos vivendo. Até 50 anos atrás, 40 anos atrás, era uma coisa. De 40 anos atrás, nós viramos uma chave, outra geração. Essa geração nova nunca vai viver aquilo, não vai pegar os dois lados. É um tempo que Deus quer trazer revelação de um tesouro oculto para as nossas vidas. Amém? Fecha os teus olhos, abaixa sua cabeça. Pai, eu oro, Senhor, por os nossos corações, por cada vida que está aqui, Senhor. Eu oro, Pai, por tudo aquilo que o Senhor quer fazer. Pai, nós queremos conhecer o Teu coração. Pai, nós queremos conhecer esse tesouro. Nós queremos conhecer, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor quer para nós, tudo aquilo que o Senhor quer trazer. Pai, toda a revelação que o Senhor tem. Pai, nós cremos que há um tesouro oculto dentro de nós. E nós, Pai, não queremos nos satisfazer apenas de saber que o Senhor está conosco, mas nós queremos, ó Pai, viver, Pai, de uma forma com uma amizade, com uma intimidade, de o Senhor estar dentro de nós, falando conosco. Pai, queremos, Pai, ver aquilo que os anjos viram. Pai, o que é que os anjos viram que os fazem cantar santo? Pai, o que é que eles enxergaram? Pai, qual foi a alegria, a motivação deles? Pai, nós não conhecemos, mas nós cremos que o Senhor tem, Pai, infinitamente mais para nós, Senhor. Eu quero orar com você. Na verdade, eu creio que todo ato, toda atitude que nós temos diante do reino espiritual significa muito.
porque a gente mostra, sabe, para o reino espiritual aquilo que nós queremos. E eu sei que essa palavra tocou muito meu coração, e eu sei que tocou em muito coração. E meu apelo é você que realmente entende, que quer sair desse lugar. Presta atenção. Sair desse lugar talvez de tranquilidade, não sei se é esse o termo, mas de satisfeito, ou desse lugar de repouso, por saber que o Espírito Santo está com você, por saber que você já é crente, por saber que a tua vida está na mão do Senhor, que talvez você é salvo, mas talvez você tenha entendido que o com é diferente de em. E o meu apelo nessa noite é você que quer dar esse passo em busca de, nessa noite, firmar algo com o Senhor. Deus, eu quero conhecer mais esse tesouro. Eu queria que você viesse aqui, porque eu quero orar com você. Dá um passo, vem aqui na frente que nós vamos orar em nome de Jesus. Me ajuda a organizar aqui, ó. Traz eles um pouquinho para frente, aí os líderes, por favor. Você que estava longe, você que estava afastado, você que quer conhecer Jesus, não perde essa chance não. Vem para cá. Vamos orar, vamos clamar esse Jesus lindo. Senhor, toca nessas vidas. Pai, toca em cada coração. Pai, nós oramos, Senhor. Pai, que seja realmente uma aliança nova. Pai, vidas se rendendo, vidas reconhecendo o Senhor, vidas reconhecendo a grandeza do Senhor. Pai, em nome de Jesus, toca nesses corações, toca nessas vidas, Senhor. Eu não quero ninguém mais, eu não quero nada. Nada mais, Deus.
Escute, eu quero que vocês orem comigo, por favor. Faz uma oração, fala: Senhor Jesus, Senhor Jesus, nessa noite eu declaro que o meu coração, que a minha mente estão abertos para tudo o que o Senhor quer fazer na minha vida. Eu declaro o meu desejo, a minha fome, a minha vontade de conhecer mais o Senhor, de conhecer mais o Senhor. Espírito Santo, me ajude a te conhecer mais. Eu quero esse tesouro oculto. Eu declaro: para quem eu vou? Para quem eu vou? Só o Senhor tem as palavras de vida. Só o Senhor tem as palavras de vida. E nessa noite eu declaro que eu entendi que o Senhor é o meu tesouro, que o Senhor é o meu tesouro, que o reino dos céus habita dentro de mim, e que eu quero sair dessa noite diferente, cheio da tua presença, para viver uma nova história, um novo tempo, em nome de Jesus. Amém, amém. Dá um aplauso bem forte. Tem alguém aqui na frente que é a primeira vez que veio para aceitar realmente a Jesus? Só dá um sinal assim, ou que está desviado, que quer voltar para o Senhor. Tem alguém aqui que gostaria? Só para nós podermos orar individualmente. Tem alguém? Levanta sua mão assim. Os líderes, ajudam, por favor, esses que estão aí de mãos estendidas. Orem por eles, pergunte o nome, o que aconteceu, se é a primeira vez, mas ore com eles. Líderes que não estão, por favor, me ajuda na ceia, não estão orando, é isso. Queridos, nós vamos selar esse momento, essa presença incrível, gloriosa, nós vamos selar isso com a ceia do Senhor. Quem que pode participar? Queridos, aqueles que entendem que Jesus é o Senhor, aqueles que já confessaram o Senhor como Senhor e Salvador, aqueles que se posicionaram, aqueles que foram batizados. Eu sempre falo do batismo porque o batismo é uma atitude, é uma posição que você tem, mostrando no reino espiritual aquilo que você crê, aquilo que você acredita, confessando diante de anjos, demônios: eu tenho um Deus, é esse que eu quero servir. Então, queridos, é importante a gente ter esse entendimento do que é a ceia, ok? Você que vai participar, eu quero muito que você continue de pé. Você que está nos visitando, ou de outra igreja, enfim, ou você ainda não batizou, por algum motivo que eu não sei, não tem importância nenhuma. Espero que o mais rápido possível você venha e esteja ceando conosco. Mas eu quero te pedir, por favor, só para uma identificação, que você se assente, continue adorando, porque os líderes vão passar distribuindo a ceia. Eu queria que você estendesse a sua mão. Pai, oramos pelos elementos, abençoamos o pão, o suco de uva, fazemos em memória do Senhor, celebrando a tua morte e a tua ressurreição, em nome de Jesus. Amém. Podem servir, queridos, por favor.
teu e tu és meu. És um tesouro que encontrei. Eu vou ficar pra tudo, sempre no prazer do teu olhar. Dai-me, Jesus, dai-me, Jesus, nada mais satisfaz, nada mais satisfaz. Mais do que a prata e o ouro, és o meu bem mais. Alguém ainda que não recebeu? precioso. Aqui na frente, gente, por favor. Agora que já provei da tua bondade, nada satisfaz. Dá-me, Todo mundo recebeu? Jesus, dá-me, Pega o seu pão, queridos, por favor. Jesus, nada. Na verdade, o momento de ceia é um momento de conserto. Então, eu queria te dar 30 segundos para você se arrepender de todos os teus pecados e se alinhar com Jesus de novo. Hoje é um dia de conserto, de alinhamento. Então, ore você. Fale com Deus. Jesus, Dai-me, Jesus, nada mais satisfaz, nada mais satisfaz. Pai, nós oramos nessa noite, Pai, pedindo perdão pelos nossos pecados, clamando a Tua graça, o Teu sangue, o Teu amor. Obrigado porque é um perdão inesgotável. Obrigado porque há misericórdia. Obrigado porque há, Pai, justificação. Obrigado porque há santificação. E nós nos apropriamos desse sacrifício, apropriamos da cruz. E Pai, comemos, participamos dessa mesa, desse pão em memória do Senhor. E por tudo aquilo que o Senhor fez no meu lugar, no lugar da Tua igreja, dando a Sua vida para que a igreja se levantasse, uma igreja santa, pura, sem ruga, sem mácula, Senhor. Muito obrigado. Em gratidão, nós celebramos e comemos do pão em nome de Jesus. Toma, querido. Pegue o cálice, querido. Ore comigo, fala: Senhor Jesus, com esse cálice que representa o sangue do Senhor derramado na cruz por amor a mim, para apagar todos os meus pecados, eu quero nessa noite fazer uma nova aliança, um novo compromisso de viver o Teu querer, a Tua vontade, com amor, com testemunho, e que esse sangue que representa o suco de uva na minha vida seja um novo tempo, um novo marco, uma ativação para eu conhecer esse tesouro
que está dentro de mim. Em nome de Jesus. Pode tomar, querido. Jesus, nada mais satisfaz. Nós te adoramos, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado pela ceia. Obrigado, ó Pai, pelo teu amor. Obrigado pelo sacrifício. Obrigado pela cruz. Pai, obrigado porque o Senhor é o caminho, a verdade, a vida. Ninguém chega ao Pai se não fosse por esse sacrifício. Ninguém chega ao Pai se não fosse por esse sangue derramado. Obrigado porque nós cremos e reconhecemos isso nessa noite e te adoramos. Que o Senhor, Pai, nos levante cada dia mais como uma igreja santa, pura, sem pecados, que teme ao Senhor, que busca intimidade, que busca conhecer o teu coração, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Você pode dar um aplauso bem forte ao Senhor? Senta um pouquinho, só para eu dar alguns recados que são importantes. Talvez você esteja perguntando, pastor, eu entendi, mas como conhecer esse tesouro? Como? Queridos, nunca mudou. Desde a época de Jesus, o conhecer está relacionado à intimidade. Intimidade está relacionado com o tempo de oração, com o tempo de palavra, com o tempo de jejum, com o tempo de adoração, com o tempo de busca. Não tem segredo. Você quer conhecer esse tesouro? Bíblia, oração, jejum, adoração, santidade, renúncia, compromisso, posicionamento. É isso que Jesus espera. Eu vou repetir. Você quer conhecer mais esse tesouro, o Espírito Santo? É oração, é jejum, é palavra, é compromisso, é santidade, é renúncia, é posicionamento, é você viver tudo aquilo que o Senhor tem pedido e que você sabe já. Amém, queridos? É esse o nosso esforço, é esse o nosso passo, é essa a nossa atitude, é dessa forma que cada dia nós vamos fuçando nesse tesouro para descobrir e ter mais intimidade com os céus. Amém? Deixa eu te falar alguns recados muito importantes porque são frescos. E se você não sabe, nem os meninos da mídia, então não posso... Não, isso aí os meninos sabem sim. Falei antes do culto, espero que o Fernandão tenha me socorrido. Queridos, temos a nossa programação normal, né? Os nossos GPS. Você que não participe do GPS. São os grupos. Quarta-feira nós temos culto das mulheres. Mas quinta-feira, o Fernandão conseguiu? O Fernandão é o cara mesmo. Fernandão, te amo. Você não veio hoje, mas eu te amo do mesmo jeito. Você está no online, preciso fazer essa declaração de amor. Os meninos da mídia estão top, fala a verdade, gente. Cada dia eles têm me surpreendido e eu louvo a Deus, sabe? Nós temos crescido em tudo e tenho que pedir perdão. Quem estava no Integra, fiquei bravo com a minha liderança hoje, porque eu esqueci de falar dos ministérios hoje da mídia e dos jovens. Escrevi e pulei, eu não segui muito. Fiquei bravo, falei, gente, como é que vocês não me lembram? Na hora que eu falo uma palavra errada, todo mundo esquece, todo mundo dá risada. E, enfim, são 2 ministérios incríveis e mais um monte de coisa que eu esqueci também, mas glória a Deus, a gente vai melhorando. Queridos, mas quinta-feira, não sei nem falar o nome desse cara. Yari Sholomo Goldman. O Goldman é mais fácil, mas escuta bem. Yarif. Entendeu? Você tem que fazer com beicinho. Yarif. Ó, presta atenção. Gente, ele é judeu, mora em Israel, não fala brasileiro, português, né? Olha lá, tá vendo? Você não deixa passar nada, gente. Misericórdia. Vou ter que ter um filtro. Mas ele está vindo através de um pastor amigo nosso. Ele vai estar em Nova Mutum quinta-feira. E surgiu, bateu as agendas, a gente tinha uma escala, era o pastor Alexandre.
entendeu? Fala assim, eu sei, eu também fiquei chateado, mas eu falei, pastor, seria possível eu passar o senhor para uma outra data? E como ele é muito bonzinho, ele falou, não, eu abro essa exceção. E então ele vai estar aqui conosco. Ele é pastor lá em Israel, de uma igreja. Ele é cristão, era judeu, se converteu a Cristo, tem um testemunho incrível, entendeu? De viver lá, de estar morando lá. Queria muito que você tivesse quinta-feira, 19h30, aqui, nessa quinta, ok? Então, vamos ter tradução simultânea não, o pastor Ricardo, acredito que vai, não sei nem se ele fala, deve falar inglês, né? Deve pregar em inglês, acredito, né? Deve ser. E as meninas, a Ana, se o Ricardo não vir, você se prepara que eu vou colocar você para traduzir. Mas queria muito que você viesse. Por quê? Porque são as coisas que Deus prepara e eu acredito que nós vamos ser abençoados, amém? Sexta-feira, que dia? Nós vamos ter duas coisas. Primeiro nós temos o Caverna. Caverna é o grupo de homens, vai ser lá no Ictus, ok? Você que é homem, macho, quer participar, você pode participar. 19h30, a gente sai daqui 19h10, daqui da frente. Você que não sabe, é só você vir para cá. Tem um grupo no WhatsApp, que depois você pode entrar. Mas se você não tiver, procure alguém dos homens aí, porque a maioria está já nesse grupo. É para você, tem sido bênção. Queria convidar todos vocês homens. E também na sexta-feira, 21h, aqui na igreja, o Ministério de Intercessão está essa semana toda num propósito de orar pelas famílias, de orar pelo Rio Grande do Sul. Nós entramos no mês nesse propósito de orar pelas casas, pais, filhos, e elas vão encerrar sexta-feira, 21h, com uma vigília. E elas vieram me consultar, eu falei, vamos abrir para a igreja inteira. Então elas vão estar aqui, mais você que é fominha, que queira estar aqui, orando junto com elas, sexta-feira, 21h. Amém? Pastor, se eu quiser ficar 10 minutos, pode? Pode. Meia hora, pode. Se eu quiser varar à noite, querido, se elas estiverem aqui, pode. Senão elas vão fechar e te expulsar e está tudo certo. Mas nós vamos ficar aqui, entendeu? Até o horário que elas ficarem aí. Então, o tempo que você quiser, mas o convite é para vocês que querem orar. Sexta-feira, 21h, aqui na igreja. É um tempo de adoração e de oração, de proclamação. Você está convidado a vir. Se você quer descobrir e conhecer esse tesouro aí, uma oportunidade, você está se engajando nisso. Sábado, culto dos jovens. Domingo, dia das mães. Vamos estar aqui, um culto abençoado. Domingo que vem, nós temos a IBD aí, domingo que vem ou não? Tem alguma coisa? Lá? Lá, gente, estou falando que a mídia está incrível. Olha lá, que benção. Queridos, semana que vem, domingo, 9h, começa. Queridos, é um módulo de 3 meses, são praticamente 12 aulas, com certificado. Você que quer ser igual os montes Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Amém? O termo é inabaláveis, esse é o nosso tema. Forjando homens e mulheres inabaláveis. Você quer saber como? Vem aprender domingo, 9h, aqui na IBD. É uma sequência, nós vamos estar ministrando, é rápido, não vai atrapalhar teu almoço. Você vem, vai aprender, está convidado, é para vocês. Amém? Começa domingo que vem, 9h. O que mais que eu esqueci? Falei, 3 meses. O que mais que eu esqueci? Nada? Não acredito que eu não esqueci nada. Tarde da Leoa, quarta-feira, não falei? Quarta tarde, temos a Tarde das Leoas. Não, já vou falar, esqueci sim, pastora. Dia 17, é dia 17? Dia 17, sexta-feira, que dia? Dia 17, sexta-feira, nós vamos ter o culto oficial das Leoas, que vai ser à noite, sexta-feira. Então, culto das mulheres, dia 17, só para você mulher,
Então você deixa o maridão lá cuidando do teu filho, já fala para ele preparar uma janta, já fala para comprar uns presentes para você, na hora que você chegar tem uma surpresa, entendeu? E vem que vai ser bênção. Então, um culto das mulheres, a gente está fazendo um culto bimestral. Na verdade, é um pedido das mulheres, porque elas estão se reunindo quarta tarde, mas muitas não podem. Então, de 2 em 2 meses, bimestralmente, nós estamos fazendo um culto à noite, ok? Vai ser dia 17, sexta-feira. Você não pode perder, 19h30 também. Estaremos aqui. Estaremos não, elas estarão aqui, ok? Amém? Pastor Guilherme, nós não temos do Pastor Guilherme ainda, mas já fui, então vou falar antes. Dia 18 e dia 19, vem o Pastor Guilherme, é um profeta de Deus, vem ele e o irmão dele, o Elionai, que é ministro de louvor. Eles vão estar sábado no Zoom, toda a igreja convidado. Querido, você que gosta do fogo, do reteté, você não pode faltar. Você não pode faltar, porque o homem, ele é usado, entendeu? Ele tem um lugar diferente no reino dos céus. Então, sábado, dia 18 e domingo, dia 19, Pastor Guilherme, ele vai estar aqui conosco. Vai ser um final de semana incrível. Coloque de pé, pessoal da oração, por favor. Você que quer, precisa, que não quer ir embora sem receber uma oração, que gostaria ou de fazer algum acerto, ou de alguma coisa, tem uma equipe aqui de homens e mulheres para orar por você. A hora que acabar, vem aqui na frente, que eles estão prontos para orar por vocês. Todos que nos visitam, queridos, Deus abençoe muito seu coração, sejam muito bem-vindos. Vocês são importantes, vocês são amados do Senhor, que vocês se sintam amados, abraçados nessa noite, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por esse culto, obrigado pela Tua palavra, obrigado por esse tesouro disponível, obrigado por essa fome, por essa motivação gerada em cada coração, que isso seja sustentado pelo Senhor, Pai, que nós possamos conhecer cada dia mais o Senhor, porque a vida eterna é essa, é que conheçamos o Senhor de todo o nosso coração. Dê, Senhor, uma semana abençoada, guarda cada casa, cada família, nos livra de todo mal, Pai, que a Tua mão esteja estendida sobre a igreja, sobre as famílias, aqueles que estão online, aqueles que assistirão essa palavra ainda, que a Tua bênção esteja sobre eles, Pai. Oramos em nome de Jesus, que a graça de Deus Pai, o amor de Deus Filho, a autoridade do Deus Espírito Santo esteja com você hoje e por todo sempre. Amém. Amém. Dê um aplauso bem forte ao Senhor. Abraça essa pessoa que está do seu lado aí. Dê um abraço bem apertado.